Muito bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou o professor Hugo e hoje nós vamos falar um pouquinho, nessa nossa primeira aula, sobre a experiência filosófica, tá bom? Na verdade, o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar compreender de forma inicial, do que se trata a filosofia, do que se trata, estudar filosofia, e tentar responder algumas questões básicas sobre o que é filosofia, o que é o ato de filosofar, o que faz a filosofia, tá bom? Bom, para a gente começar a realizar essa nossa trajetória, eu vou convidar vocês a fazer uma breve análise sobre esta imagem. Eu pesquisei, tentei buscar o nome do autor, e não consegui. Eu vou ver se eu acho depois e coloco nos créditos, deste vídeo para vocês. Mas tentem fazer, se vocês puderem agora, pause o vídeo e faça uma breve análise desta imagem e tente responder a esta questãozinha que eu coloquei aqui. Uma questão bem básica. Bom, pausa o vídeo aí, eu vou esperar vocês um segundo. Bom, imagino que vocês agora já fizeram a análise, já visualizaram essa imagem e já devem ter tentado responder a perguntinha, o que você vê nesta imagem? Bom, a primeira vez que eu vi essa imagem, eu me deparei com uma criança, uma criança bastante maltrapilha, bastante judiada, pela fome, pela miséria, pelo abandono. Algumas questões como essas vieram à minha mente, o abandono, a miséria, a pobreza, a desigualdade social e por aí vai. Só que, olhando especificamente para a imagem em si, eu não sei se todos vocês conseguiram perceber, mas não se trata de uma simples fotografia. Existe sim a fotografia, foi fotografado aqui nesta imagem uma escada, mas esta criança que a gente vê aqui, na verdade, não é uma criança de verdade, é uma pintura, é um desenho de rua, Essa foto ela é famosa, inclusive, mas eu não achei o nome do autor, tanto da fotografia quanto do artista, que fez esse desenho em uma escada, O título da fotografia é Crianças Invisíveis, Na verdade, acredito eu que o título dela esteja em espanhol, Ninhos Invisíveis. Eu acabei confundindo aqui o espanhol com o inglês. Crianças Invisíveis, eu já vi algumas pessoas também retratando essa imagem como a pobreza invisível ou a desigualdade invisível. Bom, o que eu queria chamar a atenção para vocês dessa imagem é sobre o título, que eu estou colocando aqui desse slide, que é o olhar de estranhamento. Para a gente poder tentar resolver aquela questão inicial nossa, sobre o que é filosofia e o que é fazer filosofia, a primeira coisa que a gente acaba se deparando é com isto. O filósofo, ele é um indivíduo que, primeiramente, ele treina, ou ele destra as suas análises, o seu olhar sempre com um tom de estranhamento sobre as coisas. E por que eu trouxe esse tema do estranhamento e coloquei justamente esta imagem? Porque nem tudo que a gente vê realmente é aquilo que se apresenta, As coisas às vezes estão dentro de suas aparências. Parece que eu vejo algo, mas talvez eu estou vendo uma outra coisa e não consigo perceber essa outra coisa. E esta imagem aqui ela tem duas ilustrações, sobre o parecer ver. Primeiramente, do ponto de vista da ótica mesmo. Parece que eu estou vendo uma criança, mas na verdade eu estou vendo uma escada e uma pintura. Não existe essa criança, esse indivíduo aqui, de fato ele não existe. Ele é uma obra de ficção, essa criança. Contudo, é uma obra de ficção que representa uma realidade. A realidade do abandono, a realidade das desigualdades sociais, das misérias que afligem inclusive crianças. E, às vezes a gente se comove quando vê a miséria estampada na realidade de uma criança. E às vezes, quando na realidade de um adulto, a gente acaba passando despercebido sobre isso. Essa imagem ela traz essa ilustração, então, que vai ser bastante importante para o filósofo,
o olhar de estranhamento. O que eu quero chamar como olhar de estranhamento? Né? Dentro da nossa vida cotidiana, né, tanto no sentido dia a dia, daquilo que a gente vive no dia a dia, como as questões mais complexas, né, o ordenamento social, o ordenamento político, né, questões como justiça, como igualdade e por aí vai, são questões pelas quais nós, como pessoas, como seres humanos, como seres que vivemos em sociedade, algumas dessas questões são questões que não nos estranham. Como assim não nos estranha? Alguns elementos da nossa vida, a gente nasceu e a gente se acostumou a perceber aquilo, a saber da existência daquilo, né? E a gente se acostuma a ver as coisas perante as suas aparências, né? E às vezes a gente se esquece de questionar algumas verdades que nos são dadas, né? A vida inteira ela é feita de verdades. Desde que nós nascemos, nós começamos a experimentar o mundo, a experimentar aquilo que a gente chama de realidade. Mais na frente na disciplina nós vamos questionar um pouquinho também esse conceito de realidade. Mas nós nos acostumamos a experienciar aquilo que chamamos de realidade. Como que nós experienciamos, como que nós experimentamos a realidade? Através dos nossos sentidos, através, né, do nosso tato, do nosso olfato, da nossa visão. Né? E também das relações que nós naturalizamos na nossa vida. Né? Então, desde que nós nascemos, nós temos uma família, né? E existe a sociedade, existe o mercado, né? Existe a educação, existe a política, existem as leis. Né? Então, nós naturalizamos essas coisas no dia a dia e às vezes esquecemos ou não nos damos conta, né, de estranhar aquilo que parece ser natural. Como assim estranhar? Estranhar do ponto de vista de questionar, né? Isto que eu vivo, isto que eu vejo, isto que acontece, as coisas como são, de fato elas são assim porque elas têm que ser assim? Desde que momento aquelas coisas que nos parecem naturais, desde que momento aquelas coisas surgiram? Como aquelas coisas surgiram? É possível ser diferente? Será que todas aquelas verdades que eu vivo no dia a dia, será que elas não seriam algum tipo de ilusão? Ou os significados que eu dou àquelas verdades, será que são significados verdadeiros? Bom, estas são questões da filosofia, né? O olhar de estranhamento do filósofo, então, é se colocar à disposição de questionar e responder essas perguntas, né? Ou seja, é você pegar a realidade e transformar a realidade em um objeto de questionamento. Né? Tem gente que gosta de falar que o pessoal da filosofia é um pessoal que gosta de questionar tudo, o pessoal que gosta de desconstruir tudo. Né? E não está errado esta afirmação, não. Porque o filósofo ele é o indivíduo que ele treina o seu olhar para o estranhamento. Né? Então, um dos princípios da filosofia é estranhar. Né? Estranhar, questionar, né? Querer saber, querer buscar o conhecimento. A filosofia vem, né, do amante do conhecimento. Né? O amante do conhecimento, desejoso pelo conhecimento, é aquele que não se contenta com o conhecimento. Então, ele está sempre desejando. Mesmo aquilo que lhe parece alcançado, né? Eu já detenho o conhecimento. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. A única verdade da qual eu tenho convicção é a verdade de que as verdades ainda estão para serem alcançadas. Né? Eu não conheço. O conhecimento é uma meta. Né? Bom, uma vez que a gente faz essa reflexão, né, eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder fazer essa reflexão, a gente passa a tentar compreender o que seria o ato de filosofar em si. Né? Bom, o ato de filosofar é um ato humano. Primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Ou seja, todos os seres humanos, né, possuem, né, e utilizam, né, deste ato de filosofar. Só que a gente faz uma classificação, né, entre aquilo que a gente chama de filosofia de vida e aquilo que a gente chama de filosofia do especialista.
né? Quando eu falo de filosofia do especialista, eu estou falando do filósofo propriamente dito, né? O indivíduo que estuda filosofia, que se propõe, né, a fazer aqueles questionamentos de um ponto de vista com rigor conceitual, não pragmático e por aí vai. Contudo, todos os seres humanos, todos nós, desde que iniciamos a nossa trajetória, né, nisto que nós chamamos de realidade, né, todos nós, independente da idade, independente de quando nós nascemos, todos nós estamos próprios, né, dispostos ao ato de filosofar. Né? E nós filosofamos quando? No nosso dia a dia. Né? Todas aquelas questões que direcionam nossa vida cotidiana, né, são questões, por serem questões, né, são perguntas, né, que nós fazemos e que nós solucionamos, damos respostas, né, e damos essas respostas e fazemos essas perguntas a partir de um olhar filosófico, a partir de um ato de filosofia. Né? Então a gente se depara com várias questões que dizem respeito ao bem, questões que dizem respeito ao mal, à justiça, à amizade, à fidelidade, né? Aquelas questões que direcionam a minha vida como o meu desejo, os meus desejos, os meus anseios, né? A minha profissão, né? O sentido que eu dou para a minha vida, a forma como eu gozo da minha vida ou eu deixo, né, de gozar dessa vida, né? Aquelas coisas que eu valorizo, aquelas coisas que eu não valorizo, que eu acho que são descartáveis e por aí vai. E todos nós estamos o tempo todo diante de questões que precisam ser solucionadas, né? Estamos aí diante de diversos caminhos e nós vamos traçando esses caminhos e as escolhas que nós fazemos, elas dizem respeito a um ato de filosofia, né, que nós praticamos na nossa vida. Nós somos distintos de outros animais porque nós não simplesmente nascemos, vivemos e morremos. Esse ato de viver, inclusive, ele é um ato filosófico porque é um ato que diz respeito a escolhas, que diz respeito a significados esses que são construídos, né, a partir da nossa razão, a partir da nossa visão de mundo, e essa visão de mundo acaba nos condicionando e a gente também, ao mesmo tempo, a gente é capaz de questionar essas condições e por aí vai. Mas a filosofia de vida, ela não chega a ser uma filosofia no sentido próprio da palavra. Né? Ela é uma filosofia, mas do ponto de vista de classificação, talvez seria mais interessante nós chamarmos de pré-filosofia ou disposição para filosofar. Por que pré-filosofia e disposição para filosofar? Porque justamente aquela pergunta que eu fiz no início, né, o olhar de estranhamento, às vezes nós não conseguimos, né, treinar este olhar de estranhamento para diversas coisas. Né? Muitas das coisas que nós vivemos, a grande maioria, nós naturalizamos. A gente tende à naturalização por uma questão de harmonia, por uma questão de convivência. A gente tende a naturalizar, a acreditar que muitas das coisas que estão ao nosso redor são naturais, são daquele jeito porque tem que ser, ponto final, e nós não questionamos, né, e não buscamos informações para além daquilo. Né? Quem vai fazer isso, então, é o especialista, é o filósofo especialista. Por quê? Porque ele faz os seus questionamentos a partir de rigores conceituais, não é mera opinião. O filósofo não é aquela pessoa que opina. Né? O filósofo é aquela pessoa que questiona, sim, há um questionamento, tudo é passível de ser questionado, segundo a filosofia, mas não é o questionamento pelo questionamento, né? Não é o ser cético pelo ser cético. Nós vamos falar um pouquinho sobre ceticismo durante o curso, né? Mas diz respeito a um rigor conceitual, né, as questões que são colocadas, e diz respeito também ao conhecimento, né, das escolas filosóficas, das questões que já foram colocadas. Muitas das perguntas que nós fazemos já foram colocadas pelos filósofos, né? Então existe um andamento sobre aquela conceituação, e o filósofo, né, como o próprio nome já diz, ele também não se contenta com as questões que foram colocadas por outros filósofos. Né? Ele se dá a liberdade de questionar também essas questões que foram levantadas, as respostas que foram dadas ao longo da história da filosofia, mas é necessário que ele se embebede de todo esse conhecimento que foi construído. Né? Então é uma bola de neve, a coisa ela vai sendo construída e é necessário um rigor conceitual para essa construção, né? Não pode ser pragmático. O que é o pragmatismo? São respostas fáceis, rápidas, né? Práticas,
né, que não nos levam a muito lugar. É uma resposta quase que preguiçosa ou mesmo simplista, né, das coisas. Então, o filósofo ele não se contenta com o pragmatismo, né? Ele tem que ser um pouco mais profundo nisso daí. Bom, a definição de filosofia, então, que nós poderíamos dar, segundo a própria filosofia, é a de que não é possível defini-la, né? A gente tem aquela coisa, né? A gente fala assim, filo é o amante, né? O amigo, né? Sofia é a sabedoria, então amigo do conhecimento, amante do conhecimento. Bom, essa é uma definição apenas de radicais, né? De definição da palavra filosofia. Mas a definição da filosofia em si, da filosofia com F maiúsculo, é uma definição que, pelo olhar da filosofia, ela é difícil de ser feita. Né? O que é a filosofia? O que nós podemos dizer é que a filosofia ela não é um saber. Parece estranho dizer isso, né? Dizer que a filosofia não é um saber. Mas por que nós dizemos isso? Porque seria incoerente, é incoerente com a própria filosofia qualquer visão de doutrina. Né? Então, se eu afirmo que a filosofia ela é um saber, então eu estou dizendo que ela é uma doutrina. Que ela é um espaço, né, limitado, a partir do qual existe um saber, existe uma sapiência definitiva, limitada, né, universal, ponto final, fechada, acabada. Né? E a filosofia ela rejeita isso. Né? O ato de filosofar é questionar as verdades, né? Questionar tudo. Então, se eu digo que a filosofia ela é um saber, eu estou dizendo que a filosofia é limitada, que a filosofia já encontrou a verdade. E a própria filosofia, o ato de filosofar, né, é questionar qualquer verdade. Então nós pegamos a frase, não, é um conjunto de frases, na verdade, né, que o livro didático coloca para a gente, né, o conjunto do pensamento de Platão e de Aristóteles, que diria, olha, a primeira virtude do filósofo é admirar-se e ser capaz de se surpreender com o óbvio e questionar as verdades dadas. A primeira virtude do filósofo é essa, questionar as verdades dadas. Então é impossível, né, incoerente eu dizer que a filosofia ela carrega uma verdade. A filosofia ela não carrega a verdade. Pelo contrário, a filosofia ela rejeita verdades. Né? Não significa que a filosofia ela seja totalmente flexível, independente, não busque verdades. A filosofia busca verdades, ela busca conhecimento, né? Mas ela não se limita àquilo que ela alcança. Né? Tudo, mesmo o que ela alcança, ela diz, olha, isso também é possível, é passível de ser questionado. Né? Então, o filósofo não é aquela pessoa que duvida, que é cético, que não acredita. O filósofo é aquela pessoa que sempre acredita que o conhecimento ele está um pouco mais além. A verdade está um pouco mais além. Quando eu chego no meu limite, eu ainda, como filósofo, eu acredito que olha, a verdade está um pouco à frente. É necessário continuarmos, né, nos aprofundando nessa busca pelo conhecimento, nessa busca pela sabedoria. Né? Por isso, o amante da sabedoria, o filósofo é o amante da sabedoria porque ele está sempre buscando, está sempre desejando o conhecimento, ele nunca se contenta com o que é dado. Nós também podemos dizer que a filosofia não é uma ciência. Né? Lembra que eu estou tentando buscar a definição de filosofia. O que é filosofia? Né? O que é filosofia é difícil de dizer. Eu sou capaz de dizer o que ela não é. Ela não é um saber, já explicamos por quê, e ela não é uma ciência. Na verdade, quando a gente começa o estudo de filosofia, há uma confusão, né, entre a filosofia e a própria ciência no que diz respeito ao conceito de ciência que eu tenho lá na antiguidade, né, que é tentar buscar um conhecimento a partir da razão, a partir da lógica, e por aí vai. Só que a filosofia ela vai se distanciar da ciência, ou a ciência vai se distanciar da filosofia, mais ou menos no século XVII, com Galileu Galilei, né? Quando Galileu Galilei, ele, observando os astros, né? Ele aplica o método matemático e aplica, né, a observação experimental, né, para tentar definir, né, as coisas como elas são. Então, nós estamos falando aí do período de modernidade, onde a ciência é colocada no pedestal e o próprio questionamento, os filósofos estão questionando a própria filosofia, né, a metafísica, no sentido de que, olha, o que é possível ser conhecido e como chegar a um conhecimento indubitável, né? Essa é a pergunta dos filósofos da modernidade e dos primeiros cientistas, né, das pessoas que vão tentar se desvincular
simplesmente de uma análise apenas racional, apenas pela indução e pela intuição, né, e vão tentar buscar a aplicação de métodos. Né? Então a ciência, ela bebe da fonte da filosofia, sim, porque o que induz o cientista, né, a fazer as suas pesquisas, os seus estudos, é o questionamento, e esse questionamento ele é filosófico, mas o cientista ele se apega a um método, ao rigor do método, para explicar uma coisa, né? E isso aí nós temos que fazer a separação, nós vamos fazer isso lá na frente, a separação entre as ciências naturais, ou chamadas as ciências duras, né? As ciências particulares, que são a química, a física, a astronomia e por aí vai, e depois as ciências humanas, né? Que acaba se dobrando um pouco mais para o lado da filosofia, mas ainda assim mantendo o status de ciência. Bom, a filosofia ela não particulariza as coisas. A filosofia, na verdade, ela tem orgulho de não ser ciência. Por quê? Porque a própria ciência é objeto de estranhamento da filosofia. A filosofia se dá o direito de questionar a própria ciência. Né? A filosofia, então, ela tem uma visão totalizante e não especializada. Né? Enquanto a ciência se especializa em observar um fenômeno específico, né, e tentar compreender aquele fenômeno a partir da observação, da hipótese, da formulação de leis gerais, no caso das ciências naturais, né, e da formulação de teorias e por aí vai, a filosofia se dá o direito, inclusive, de questionar os métodos da ciência, de questionar a própria ciência. Né? Se uma coisa é dada como verdade, a filosofia ela questiona. Né? Então é muito mais amplo, né, a visão da filosofia. Isso não reduz a filosofia, não coloca a filosofia abaixo da ciência e também não coloca a filosofia acima da ciência. Tá certo? É uma questão que precisa ser muito bem compreendida. Né? Alguns de vocês podem fazer a pergunta inicial de para que serve a filosofia, afinal de contas. Né? Diante disso tudo, qual a utilidade da filosofia? Né? Essa é uma pergunta recorrente que a gente, né, todo mundo que se coloca ao estudo da filosofia, ou mesmo aquelas pessoas que recusam o estudo da filosofia, acaba questionando qual a utilidade, para que serve, onde eu vou usar isso na minha vida prática. Né? E quando eu falo a palavra prática, eu estou voltando no pragmatismo, né? Naquela coisa que digo, olha, eu quero responder a coisas imediatas. Né? A sociedade contemporânea, ela congratula o cientista, né? Ela bate palmas para o cientista, para o matemático, para o engenheiro, porque estes cientistas, essas pessoas, elas são capazes de explicar as coisas imediatas. Né? Então, há uma valorização das explicações imediatas, o que não é ruim. Né? Na verdade, isso é bom. Né? Então, um cientista aí que se debruça para tentar descobrir, né, a cura do câncer, a cura da AIDS, né? Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos vivendo o período de pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, então temos aí diversos cientistas, né, debruçados dia e noite na tentativa de compreensão do funcionamento desse vírus, né, e da melhor forma de preveni-lo ou de curá-lo, né, curar a doença que vem proveniente dele. Né? Então há uma valorização, e é merecida essa valorização, de explicações imediatas. Né? Em que a filosofia explicaria, nos ajudaria neste momento, por exemplo? Né? E outras questões que a gente colocaria é qual a aplicação profissional? Depois que eu me formar, depois, né, diante da minha profissão, onde eu aplicaria a filosofia? Né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber então com relação a isso é de que a filosofia, de fato, ela não se preocupa em explicações imediatas. Não é uma preocupação da filosofia. Né? A filosofia ela se preocupa com coisas latentes. Né? Então, ela vive uma dimensão da realidade, ou ela se preocupa com uma dimensão da realidade que está para além das necessidades imediatas. Não significa que isso não seja importante, muito pelo contrário. Né? As questões das quais a filosofia se compromete, né, com as quais ela se compromete, né, são questões que geralmente desestabilizam os status quo, inclusive destes cientistas, dessas ciências e por aí vai, e tendem à confrontação do poder. Né? Me dê um exemplo. Né? Por exemplo, nós tivemos aí nessa última semana, né, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu sei que os meus alunos do Instituto Federal vão assistir agora, ainda neste ano, mas pode ser que outras pessoas assistam depois. Estou gravando esse vídeo aqui, então, em 2020. Tivemos recentemente aí, caiu na pauta da sociedade, mais uma vez, né, a questão do aborto, uma questão que está sempre sendo colocada em pauta.
né? Tivemos aí um caso, né, triste de uma garota de 10 anos que era constantemente estuprada por um dos seus familiares, né, pelo tio, desde os 6 anos de idade. Né? Então, assim, foram 4 anos de exploração e de crueldade. E aos 10 anos, essa menina ela acabou engravidando, né? É uma criança, 10 anos de idade, uma criança, 6 anos de idade, uma criança engravidando. E uma vez que a família descobriu, né, que estava grávida, descobriu o estupro e por aí vai, e solicitou na justiça o direito ao aborto, direito que é garantido por lei, mas existe uma série de fatores aí que dizem respeito às semanas de gestação e por aí vai. Bom, ao final ela ganhou na justiça o direito de fazer o aborto, né? Tivemos aí um hospital no Espírito Santo, os médicos não quiseram fazer, né? Outro médico lá no Recife acabou fazendo. Aí tivemos aí um debate gigantesco na sociedade sobre a vida do feto, né? Sobre a vida da criança e por aí vai. Veja bem, todas essas questões são questões que dizem respeito à filosofia. É a filosofia, né, que se preocupa com isso. Né? E, como eu disse antes, como todos nós temos o ato de filosofar, né, essas questões filosóficas foram colocadas para os pais, para toda a sociedade, para os médicos, para o hospital, inclusive o hospital que não fez o procedimento, para o hospital que fez o procedimento, para os médicos que se recusaram, né, para o médico que aceitou, a equipe médica que aceitou, envolveu a igreja católica, envolveu a igreja evangélica, né, um dos médicos me parece que foi até excomungado, envolveu os juízes, advogados, a sociedade como um todo, né, fez um debate sobre o que é a vida, sobre o que é justo, sobre o que é sofrimento, sobre culpabilidade e por aí vai. Né? Eu não vou entrar no mérito dessas questões, mas estou dizendo que, veja, se a gente busca explicações imediatas, né, não é de imediato que a filosofia responde às coisas, né, mas ela explica as coisas de modo totalizante por toda a vida. Né? Então, veja bem, foi necessário o ato filosófico ali de médicos, de profissionais, da sociedade como um todo. Nós nos colocamos, né, a sociedade civil no espelho questionando, né, as suas próprias verdades, os seus próprios dogmas, né, os seus próprios conceitos de bom, de mal, de verdade, de justo, de injusto, né, do que é positivo, do que não é positivo. Entrou valores religiosos no meio, né, valores de dignidade da pessoa humana e por aí vai. Né? É uma chuva, uma cascata de questões que nos fazem lembrar da filosofia. Veja, são questões filosóficas, o que diz respeito à ética, o que diz respeito à moral, né? São questões que a filosofia está preocupada, né? E preocupada não de modo imediatista, mas de modo concreto, holístico, né? Completo, na verdade, total. Né? Então essa é a preocupação, grande preocupação da filosofia. Tá bom? Bom, agradeço a vocês pela paciência que tiveram com este áudio. Nós teremos mais uma última aula desta primeira semana e depois temos a leitura. Né? Fiquem atentos lá à plataforma, tá certo? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham entendido a aula. Muito obrigado e bons estudos!